Salve, salve, pessoal! Cá estamos para a nossa live após essa partida entre o Flamengo e a equipe do Bahia. O jogo terminou há pouco no Maracanã, o Flamengo conquistando aí mais uma vitória, quinta vitória seguida, né? Depois daquele papelão no jogo contra o Red Bull Bragantino, quando perdeu por 3-0, uma péssima partida. O Flamengo consegue encontrar uma sequência, né, de vitórias, né? E isso é bem importante, né? Bem importante, porque o time precisa engrenar. O time precisa engrenar. O time começou mal a temporada, trocou de técnico, teve esse revés e agora vai, aos poucos, conseguindo fazer aquilo que se espera do Flamengo, que é jogar bem, vencer os jogos. É um time muito, muito caro, é um time de investimento muito elevado e, evidentemente, não poderia continuar hesitando. Claro que isso não significa que não pudesse melhorar se o Felipe Luiz continuasse como técnico, poderia acontecer, mas houve a troca e hoje o Leonardo Jardim chega a uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas em jogos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro e vai estrear quarta-feira na Copa do Brasil jogando contra a equipe do Vitória no Maracanã. É o jogo que o Flamengo pegou, aliás, um adversário difícil, né? Entre os possíveis adversários na Copa do Brasil, o Flamengo pegou, acho que o pior, né? O mais complicado. Um time de primeira divisão, um time competitivo, um time que luta bastante, que é o Vitória, que dessa maneira, inclusive, escapou do rebaixamento na temporada passada. A gente vai conversar com vocês sobre tudo isso, né? Sobre o jogo do Maracanã, sobre outros assuntos, né? Essa tentativa também de rotular o Arrascaeta como o Caicai do futebol brasileiro, como se ele fosse sinônimo de Caicai, quando, na realidade, vários jogadores têm esse mau hábito. Ele também tem que ser combatido. Eu critico sempre, aliás, tem torcedor do Flamengo que fica na bronca comigo, porque acha que ele não tem que criticar torcedor do jogador do Flamengo, os caras não conseguem entender, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, evidentemente, a gente não alivia, critica quando acontece isso, seja ele, Bruno Henrique, qualquer outro. Aconteceu com o Samuel Lino do Fluminense e Flamengo também, aquela jogada com o Guga, né? Enfim, o fato é que estão tentando emplacar essa onda de que o Arrascaeta é o cara do Caicai, porque tem vários jogadores que são Caicai. É injusto e sórdido e canhestro esse tipo de movimento, que a gente sabe o que acontece, né? Mas tudo bem, isso aí a gente fala durante a live, muito em função até da curiosidade de vocês de falar do assunto, se vocês abordarem, porque a live, como vocês sabem, quem manda na live são vocês, né? Vocês aqui comandam aqui a live, vocês vão falando, vão fazendo as suas perguntas pelo chat, pelo superchat, pelo Pix do canal, e a gente vai aqui tentando responder da melhor maneira possível, na medida do possível, tentando atender o maior número de pessoas, como sempre acontece aqui nas lives no youtube.com. O Leandro Farias, ele pergunta, não dá para o time multar o jogador que abre mão de finalizar uma jogada com potencial de gol para cavar um pênalti, como o Molino fez no primeiro tempo? Eu não achei que ele tentou cavar o pênalti, não. Eu achei que ele foi desarmado. Tá? O Davi, foi o Davi, né? O David, aliás, ele toca na bola e aí o Lino cai. Ele é desarmado e cai. Eu não achei que ele tentou cavar, não. Ele foi desarmado, porque o zagueiro foi bem na jogada, chegou num bote preciso e tomou a bola do atacante. Não acho que ele tenha se jogado, não. O Nathan Marques falando que o Bahia escapou de ser goleado. Ele elogia aqui o Leonardo Jardim. O Chico Barbosa brinca aqui, vitória de 2 do Flamengo no Bahia com bola de 3 do Arrasca, fazendo uma referência à homenagem que ele fez ao Oscar, né? Na comemoração do gol. Levou o cartão amarelo até eu consultei o Rafael Porcari, que é um exato especialista no assunto, né? Para saber com relação ao cartão amarelo, se ele teria que dar o cartão ou não, ou se ele poderia não dar o cartão, né? Se o árbitro Flávio Rodrigues teria a autonomia para não dar o cartão, porque o Arrascaeta não tirou a camisa para comemorar sem ela, aquela coisa que o jogador faz, assim, para homenagear o Oscar, que é um ídolo nacional, não um ídolo só do Flamengo, né? Ele jogou no Corinthians, no Sírio, enfim, jogou em outros times e jogou muito na seleção brasileira, sempre foi um atleta muito admirado pelo torcedor brasileiro, né? E ele frisando aqui que, mesmo assim, tem que dar amarelo, que a desconfiguração do uniforme, quando o cara tira a camisa, cria uma situação que o árbitro não tem para onde correr, segundo o Rafael Porcari.
Ele até citou para mim aqui que o árbitro, no seu íntimo, deve ter dado o cartão com certo constrangimento, mas fazer o quê? Até lembra que o Rogério Ceni, quando fez o seu 100º gol, ele, quando era goleiro do São Paulo, também foi a mesma situação. Então, ok, o Flávio Rodrigues tinha que dar o cartão, paciência. Eu acho que deveria haver uma certa flexibilidade nesse tipo de coisa, mas também o Arrascaeta poderia comemorar sem tirar a camisa. Poderia virar de costas, apontar, né, como o Pedro faz, ou celebra seus gols também. Mas, enfim, valeu, beleza, foi feita uma homenagem ao Oscar, isso é que importa. Agora, a questão, Arrascaeta fica depois fora de um jogo sério por 3 cartões por conta desse cartão. Né? Tem isso também, alguém vai lembrar e vai falar, mas vamos em frente. Marcos Belandi. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Live de pós-jogo de Flamengo 2, Bahia 0. Hoje é dia 19 de abril de 2026. Pois é, o Flamengo venceu a 5ª partida consecutiva. 5 vitórias consecutivas. Algo que não acontecia desde o meio do ano passado, mais ou menos em agosto. O time do Filipe Luís ganhou 6 jogos. Aliás, eu quero aproveitar e falar no Filipe Luís, porque eu comecei a ver aqui rapidamente, antes de dar o nosso horário, o fechamento, e eu estou vendo se repetir nas opiniões uma tese com a qual eu não concordo nem um pouco. A tese é a seguinte: não, o Flamengo melhorou porque os jogadores entraram em forma. Se o Filipe Luís fosse o treinador, o Flamengo estaria melhorando melhor também. Eu resisto muito a essa ideia. Nada contra o Filipe. Eu acho que o Filipe fez um trabalho magnífico nos seus primeiros 1 ano e 2 meses de técnico, mas caiu brutalmente nos 2 últimos meses, não somente por causa que o time não está com o preparo físico na ponta dos cascos, mas por ter se bitolado, por ter se abraçado de uma maneira ortodoxa a seu modo de jogo. Passou a ser um jogo manjado e o Flamengo simplesmente começou a não ganhar, ao contrário, a perder os títulos que disputava. Acreditar que somente a melhora da parte física que vem com o desenrolar da temporada seria o bastante para aquele Flamengo do Filipe Luís voltar a jogar bem, eu acho que é um exagero. Vamos assim dizer, uma maneira muito simplista de dizer, olha, o Filipe Luís não teve culpa. Gente, ele teve culpa. O Filipe, para mim, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Pessoalmente, eu admiro muito o Filipe Luís. Acho que ele foi um jogadoraço e acho que ele teve um início de carreira espetacular, brilhante. Mas ele se perdeu nas suas próprias convicções. E acho que esses 2 meses iniciais desse ano mostraram isso de uma maneira muito clara. Não acredito que o Flamengo com o Filipe Luís estivesse jogando o que está jogando o Flamengo do Leonardo Jardim, que já tem modificações muito claras no modo de atuar. A estratégia do Flamengo com o Leonardo Jardim é muito diferente já da estratégia do Flamengo com o Filipe Luís. O Flamengo hoje, por exemplo, amassou o Bahia. O jogo foi 2-0, mas poderia ter sido pelo menos 4. Tantas foram as oportunidades, as boas oportunidades criadas, tanto no primeiro como no segundo tempo. Teve bola na trave, teve goleiros tirando com a pontinha do dedo mais um gol de meio de campo que o Pedro ia fazer. Teve de tudo um pouco. Teve até o Plata chutando com o pé de pano de sempre, perdendo uma chance que ele próprio criou na correria. Né? Então, o Flamengo, eu acho que o Flamengo passou a ser um time muito mais intenso, um ritmo muito mais intenso, um time muito mais vertical, um time que praticamente aboliu aquele toque lá de trás. Hoje, em determinados momentos do jogo, o Flamengo até tocou um pouco a bola também, mas dentro do campo do Bahia, e não dentro do seu próprio campo, como fazia com o Filipe Luís. Então, eu acho, no mínimo, vamos assim dizer, um chute você dizer que com o Filipe Luís hoje o Flamengo estaria tão bem como está agora. Não acredito. Podia ter melhorado, óbvio, com o preparo físico melhorando, mas ia continuar naquele toque infernal lá atrás, ia continuar chegando num jogo decisivo, escalando o Plata de centroavante, e por aí vai. Então, aliás, o Plata, meu Deus, como irrita o Plata, Às vezes, eu acho que é melhor o Flamengo jogar com 10 homens,
Porque quando você joga com 10 homens, você sabe que não tem ninguém ali, então você não vai passar a bola para lá. Quando você tem o Plata passa a bola, passa uma bola para o Plata e ele mata 90% dos ataques do Flamengo. Mas, enfim, acho que isso aí vai acabar no dia que ou o Luiz Araújo der uma subida de produção, ou o Jorginho voltar e, eventualmente, a gente vir o Paquetá mais pelo lado direito, como meia, mas mais pelo lado direito. Paquetá, que foi a grande nota de tristeza da noite. Né? Paquetá voltou a jogar bem, Paquetá voltou a fazer gol, mas sentiu uma contusão na perna esquerda, mais ou menos na altura do joelho. Não sei se chegou a ser um problema de joelho ou um problema de músculo, como ele fez o sinal para o Pedro, que o músculo puxou no final do jogo. Pode ser ali o músculo justamente que sustenta, o posterior que sustenta o joelho, né? Ali um pouco para cima da batata da perna. Mas é uma grande preocupação para o Flamengo. Uma grande preocupação para o Flamengo, porque o Paquetá, jogo após jogo, vinha melhorando. E vem melhorando. E eu temo muito que ele não vá conseguir jogar, por exemplo, os próximos jogos. Não sei, só depois do exame de imagem, só depois de toda a parte médica ser avaliada, ser bem avaliada, é que nós vamos poder saber se essa contusão, quanto tempo vai tirá-lo do campo. Que vai tirar algum tempo, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor esperança de que o Paquetá faça os exames e venha uma coisa. Não foi nada demais. Foi uma contratura pequenininha, daqui a 2 jogos ele está de volta. Não acredito. Acho que nós vamos perder o Paquetá por um pouco mais de tempo. A boa notícia é que nós vimos hoje 2 jogadores que jogam na posição, mais uma vez, um deles, o De La Cruz, entrar bem, e o outro, o Saúl, ter ainda a estrela de, no seu primeiro toque de bola, tocar para trás para o Paquetá fazer o segundo gol, que foi aquele que tranquilizou de vez a vitória do Flamengo. Porque, repito, o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo poderia ter saído com 4-0 sem nenhum tipo de susto, mas com 1-0 só no placar, e com o Bahia, perigoso como chegamos a levar a bola na trave, entendeu? O Rossi chegou a defender uma bola no peito. Então, apesar do Flamengo ser tão melhor, havia um risco de tomar um gol e acabar perdendo esses 3 pontos, né? Acabar um empate, por exemplo. Mas não, o Flamengo acabou fazendo o segundo gol com o Paquetá, e aí a vitória se tranquilizou totalmente. Eu acho até que o Paquetá deveria ter deixado o gramado depois do que aconteceu. Mas ele, como é que se diz, já tinha feito, o Leonardo Jardim já tinha feito as 5 substituições. Não tem problema nenhum, 2-0, faltando alguns minutos, joga com 10. Aí ele recebeu até aí um passe do Bruno Henrique para tentar finalizar, finalizou, mas fraco, naturalmente, né, sentindo dor, mas eu teria tirado. Sai, vem já para o departamento médico, vamos começar a botar gelo aí e examinar amanhã, na esperança de que a coisa não seja tão grave.